A ideia é a gente poder conversar um pouco aqui, as últimas dicas que a gente pode dar aí para vocês, eventualmente, para quem vai fazer a segunda fase. Para quem não vai fazer a segunda fase aqui nesse domingo, na verdade já fica aí as dicas para a próxima oportunidade, o exame número 32. Essa semana foi uma semana bastante, digamos assim, bastante apreensiva para todo mundo, né? Todo mundo vendo essas informações referentes a uma eventual restrição que a gente pudesse ter em razão do aumento novamente de casos de coronavírus, mas a gente teve a tranquilização porque o professor Darlan, o professor Marco Antônio, eles fizeram uma live com o professor Beto Simonetti, que é o presidente nacional da Comissão de Exame de Ordem. Ele confirmou de fato que a prova está mantida, né, está confirmada para o próximo domingo, dia 6. Então é a gente colocar aí exatamente os últimos ajustes para a nossa preparação e pensar exatamente na possibilidade real de fazermos a prova no próximo final de semana. Na live anterior eu havia pedido para vocês que eventualmente vocês fornecessem temas, sugestões de temas, para a gente poder fazer a nossa discussão aqui hoje. E eu tive algumas sugestões, né? Algumas pessoas me mandaram mensagem, e nós vamos tentar aqui conversar um pouquinho sobre dois temas que foram mais recorrentes em relação às mensagens que eu recebi. Uma discussão era em torno da questão dos meios de exigibilidade de obrigações, e a outra questão é a questão de revogação de atos de fraude contra credores. Então, vamos tentar aí explorar esses dois temas e tentar tirar um pouco de proveito. E aí é claro que no final, eu prometo para vocês que no final da live vou deixar aí uma mensagem especial para aqueles que farão a prova no próximo domingo. E também, como é tradicional, quem está acostumado, vai ter a tradicional bênção do Vadimecum. Então, quem eventualmente está aí assistindo a live e vai fazer a prova no próximo domingo, já separa o seu Vadimecum aí, que no final nós teremos a bênção do Vadimecum. Então é uma bênção especial para o Vadimecum que vai ajudar você a fazer a prova lá no próximo domingo. Então, gente, sem mais delongas, vamos começar a trabalhar. Vamos começar a falar primeiro em relação aos meios de exigibilidade de obrigações. Então, vamos pensar até em termos de cenário de exame de ordem, para vocês enxergarem como é que a gente deve pensar isso. Quando vocês chegarem no exame de ordem, que vocês pegaram o caderno e estão fazendo a leitura do problema para fazer a identificação da peça, digamos que seja uma peça em que você estará pela parte credora e o objetivo é fazer exatamente a exigibilidade do cumprimento daquela obrigação, você precisa então enxergar todos os cenários possíveis quando a gente fala exatamente dos meios de exigibilidade da obrigação. Então, a primeira coisa que nós temos que olhar para o problema do exame de ordem, é verificar se o problema faz menção à existência ou não de um processo judicial em andamento. Por quê? Mas, professor, se nós estamos falando de meios de exigibilidade de obrigação, então não vai depender sempre de uma petição inicial? Não necessariamente, gente. Pensem o seguinte, é por isso que eu falei para vocês, nós temos que pensar nos meios judiciais de exigibilidade justamente de acordo com o cenário que nós temos. Então, qual é o primeiro cenário a ser observado? O primeiro cenário é, digamos que eu tenha um processo judicial em andamento. Se eu tiver um processo judicial em andamento, também é possível a exigibilidade. Quer dizer que você vai observar que houve um processo judicial, naquele processo judicial houve uma sentença, portanto eu tenho um título executivo judicial, e agora o que eu vou fazer, se o problema está pedindo para você exigir, então, a satisfatividade daquela determinada obrigação, eu vou entrar com um pedido de cumprimento de sentença. Então, o primeiro meio que nós temos de exigibilidade de determinada obrigação, de determinada relação obrigacional, é justamente o pedido de cumprimento de sentença. Então, esse vai pressupor a existência de um processo judicial em andamento em que já houve uma sentença. Portanto, eu tenho um título executivo judicial que está previsto lá no artigo 515 do Código de Processo Civil. Mas a gente precisa ficar muito espertos em relação a esse artigo 515 do Código de Processo Civil. E por que eu digo isso para vocês, gente? Porque vamos imaginar que o problema, ele narre uma situação, mas você não vislumbra a existência de um processo judicial em andamento naquele problema. Mas você verifica que o problema, ele fala na existência de um título executivo judicial. Ora, então quando eu tenho um título executivo judicial,
A medida de exigibilidade não é sempre o pedido de cumprimento de sentença? Não necessariamente, gente. Pode ser o pedido de cumprimento de sentença, mas sem que necessariamente eu tenha um processo judicial. Por quê? Se você abrir aí o artigo 515 do Código de Processo Civil, ao verificar então os títulos executivos judiciais, observe lá mais precisamente nos incisos 7º, 8º e 9º do artigo 515, que você vai se deparar com 3 situações onde você vai ter um título judicial, um título executivo judicial, mas você não terá um processo judicial em andamento. Do que é que eu estou falando? Vamos imaginar que houve uma sentença estrangeira. Lembra que qualquer decisão judicial estrangeira, seja uma sentença, seja uma decisão interlocutória, ela para poder ter validade, para poder ser exigível aqui no Brasil, ela precisa ser homologada pelo Superior Tribunal de Justiça. Então, nesse caso, essa decisão judicial prolatada lá fora, em outro país, ela passaria por homologação no STJ. Então, a pessoa recebe o título judicial, que é a decisão de homologação do STJ, mas você não pede o cumprimento de sentença no STJ. Você vai pedir o cumprimento de sentença aqui na primeira instância. Mas eu não vou ter, então, processo judicial na primeira instância. Então, será um pedido de cumprimento de sentença, mas sem que eu tenha um processo judicial em andamento. Então, se eu não tenho um processo judicial em andamento, eu vou fazer o meu pedido de cumprimento de sentença na forma de petição inicial e vou exatamente distribuir essa ação para o juiz que seria competente em relação ao local onde a obrigação deveria ser satisfeita. Então, a primeira coisa que eu chamo a atenção de vocês é justamente nesse sentido, de vocês ficarem atentos em relação à existência de título executivo judicial. É lembrar que os incisos no 515, os incisos 7º e 8º falam de decisão homologada pela decisão estrangeira, homologada pelo Superior Tribunal de Justiça, e aí eu não tenho processo judicial em andamento. Então, pedido de cumprimento de sentença na forma de petição inicial perante o juízo do local onde a obrigação deveria ser satisfeita. E o inciso 9º do artigo 515, gente? Ele vai abordar, então, aquela situação de sentença arbitral. Ora, sentença arbitral é aquela sentença prolatada por um árbitro. Então, nesse caso, nós também não temos um processo judicial. Então, se o seu probleminha do exame de ordem, ele se referir a uma sentença arbitral, ele está se referindo a uma decisão que foi dada pelo árbitro. O árbitro, ele não faz o cumprimento de sentença daquela decisão. Ora, de acordo com o artigo 515, inciso 9º do CPC, essa decisão configura um título executivo judicial. Então, o pedido de cumprimento de sentença dela é feita justamente na esfera judicial e não perante o árbitro, tá bom? Então, nós vamos cair na mesma situação dos incisos 7º e 8º do 515, ou seja, eu tenho um título executivo judicial, mas eu não tenho um processo judicial em andamento. Então, é mais uma vez um caso de pedido de cumprimento de sentença que eu vou fazer na forma de petição inicial e vou propor essa ação, porque será na forma de ação, vou propor essa ação perante o juiz do local onde a obrigação deveria ser satisfeita. Então já sabe, primeira dica, título executivo judicial com processo em andamento, pedido de cumprimento de sentença. Título executivo judicial sem processo em andamento, que seriam essas 3 exceções que eu me referi, incisos 7º, 8º e 9º do artigo 515, petição inicial. Portanto, o seu probleminha vai falar que não há processo judicial em andamento. Próxima regrinha, gente, básica, para você entender o meio de exigibilidade daquela determinada obrigação. Não tenho um título judicial, mas eu tenho um título extrajudicial. Ora, primeira coisa, como é que eu sei que aquele documento a que o problema se refere é de fato um título executivo extrajudicial? Artigo 784 do Código de Processo Civil. Então, vou lá no 784 e vou verificar quais são os títulos executivos extrajudicial. Porque, em regra, se eu tenho um título executivo extrajudicial, qual vai ser, então, o meio de exigibilidade do cumprimento daquela obrigação? Ação de execução. Mas espera aí, professor, tem uma malícia aí no que o senhor disse. O senhor acabou de dizer assim, em tese, cabe ação de execução. Por quê, gente? Observem o seguinte, o artigo 784,
ele não é totalmente claro, né? Então, por exemplo, alguém colocou aí, é ação de execução por quantia certa. Quantia certa exatamente se a gente está falando da ação de execução para cobrar uma dívida. Mas lembra, ação de execução, a exigibilidade pode não ser necessariamente de uma obrigação pecuniária. Pode ser uma ação de execução de obrigação de fazer, pode ser uma ação de obrigação de não fazer, pode ser uma obrigação de dar coisa. Então, não se limita apenas à execução por quantia certa. E para nós, em direito empresarial, até hoje, só caiu a ação de execução por quantia certa. Então, a gente poderia até pensar na possibilidade de aparecer para nós aí na prova uma outra modalidade de execução, por exemplo, uma ação de obrigação de fazer, e não necessariamente quantia certa, que já caiu 2 vezes na nossa prova. Mas, voltando àquela questão que eu coloquei para vocês anteriormente, eu falei assim para vocês, em tese, cabe ação de execução. Por que eu estou dizendo isso? E você tem que ficar muito atento em termos de exame de ordem sobre esse aspecto, gente. É que quando nós falamos em título executivo extrajudicial do artigo 784, ele não coloca nenhum tipo de requisito para o título. Os requisitos vão aparecer no processo de execução, que é o fato do título ser líquido e certo. Mas existe um aspecto aí, que é o aspecto da executividade, gente. Ou seja, um título, ele só é considerado título executivo se ele não estiver prescrito. Porque se eventualmente aquele título já está prescrito, ele perdeu a sua força executiva. Então, se ele perdeu a força executiva, não cabe mais ação de execução. Virá um outro meio que a gente já vai discutir aí na sequência. Eu vi que tem até uma colocação aqui. Professor, dê um exemplo de obrigação de fazer que poderia cair, por favor. É simples. Vamos imaginar, por exemplo, que a empresa ela contratou um prestador de serviço, o prestador deveria ter cumprido aquele serviço, isso está previsto em um contrato assinado pelas duas testemunhas instrumentais. Então, de acordo com o artigo 784, o documento particular com duas testemunhas instrumentais é um título executivo extrajudicial e esse prestador não cumpriu aquele serviço que está no contrato. E digamos que o probleminha que caiu no exame de ordem é justamente no sentido de que você exija do prestador o cumprimento daquele serviço. Então, como é que eu exijo o cumprimento daquela obrigação com o título executivo extrajudicial? Ação de execução. Só que aí, nesse caso, seria uma ação de execução de obrigação de fazer, tá? Então, era o exemplo que alguém tinha pedido lá. E, inclusive, alguém falou, lembrando que o documento particular, o contrato, para que ele seja considerado título executivo, tem o requisito da obrigatoriedade de ter duas testemunhas instrumentais. Porque se eventualmente ele não estiver assinado pelas duas testemunhas instrumentais, ele é uma prova escrita de dívida, mas ele não é um título executivo, tá bom? Então, para que tenha a executividade, precisa ser um dos títulos narrados aí no artigo 784, e aí, para nós, em direito empresarial, a probabilidade maior, que foi a que sempre apareceu na prova para a gente, são os títulos de crédito. Então, o próprio inciso primeiro, ele vai falar lá dos títulos próprios. Ele vai falar do cheque, da duplicata, da letra de câmbio e da nota promissória. Mas aí é que eu falei para vocês. Observem o seguinte, esses títulos só servem para instruir, eventualmente, uma ação de execução se eles ainda estiverem dentro da sua executividade. Então, se eles estiverem dentro da sua executividade, ou seja, não estão prescritos, é ação de execução. Então, lembra, primeiro meio de exigibilidade, título judicial com processo judicial em andamento, pedido de cumprimento de sentença. Segundo meio de exigibilidade do cumprimento de uma obrigação, não tem processo em andamento, mas eu tenho um título executivo judicial do 515 do CPC. Então, é o pedido de cumprimento de sentença na forma de petição inicial. Terceiro meio de exigibilidade de uma determinada obrigação. O problema pede para eu exigir o cumprimento da obrigação, não tem processo em andamento, verifico que o problema se refere a um documento e aquele documento está inserido dentro do rol de títulos executivos extrajudiciais do artigo 784. Aí, o próximo passo é, se ele está nesse rol, é verificar se esse título não está prescrito. Se ele não estiver prescrito, portanto, ele manteve a sua força executiva, eu já sei que é ação de execução. E aí, de acordo com o título, eu só ajusto a espécie da ação de execução. Então, como alguém colocou aí, pode ser a execução por quantia certa, que é o que já apareceu para a gente 2 vezes no exame de ordem, mas poderia ser, por exemplo, uma execução de obrigação de fazer, ou de uma obrigação negativa, uma ação de obrigação de não fazer, uma ação de execução de dar coisa certa. Então, a gente só precisa, lá no livro
de execução, do processo de execução do Código de Processo Civil, ajustar a nossa ação de execução de acordo com a modalidade de obrigação que está presente ali dentro daquele título. Claro, se for título de crédito, será sempre uma obrigação por quantia certa, uma ação de execução por quantia certa, tá bom? Bom, mas vamos pensar, para a gente até continuar nessa lógica, vamos pensar que eu tenho um título executivo extrajudicial, mas ele já está prescrito. Ora, se eu tenho um título executivo extrajudicial e ele já está prescrito, ele é, portanto, uma prova escrita de dívida. E se ele é uma prova escrita de dívida, ele então corresponde ao que determina o artigo 700 do Código de Processo Civil. Ou seja, quando eu tenho um documento escrito sem força executiva, eu posso ingressar com uma ação monitória. Na realidade, a ação monitória, se a gente parar para pensar, ela é um meio intermediário de cobrança. Ela está justamente entre a ação de execução, que seria o meio próprio de cobrança do título executivo, e a ação de cobrança, que seria o meio de conhecimento da obrigação para que a obrigação pudesse ser exigida. Então, é claro que essa ação monitória, ela tem esse aspecto que é a exigibilidade de uma prova escrita de dívida. Mas, gente, vocês lembram que no exame número 29, nós tivemos uma confusão muito grande na prova. Eu vou até aqui abrir o artigo 700. A gente teve uma confusão muito grande na prova. As pessoas foram induzidas a erro por um pequeno detalhe que tem aqui no artigo 700, que é o parágrafo 1º do artigo 700. Olha aqui, gente, o artigo 700, quando ele prevê a ação monitória, o legislador faz a seguinte previsão. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita, sem eficácia de título executivo, ter direito a exigir do devedor capaz. E depois, o parágrafo 1º é que acabou induzindo muita gente em erro. O parágrafo 1º, ele faz a seguinte previsão. Ele diz lá, a prova escrita pode constituir em prova oral documentada. Gente, olha um detalhe. Se no seu probleminha do exame de ordem, então nós tivemos uma situação que narre lá, eu até na graduação em sala de aula, eu trabalhei em um caso exatamente para forçar essa discussão. Se o problema falar que não houve documento escrito daquela obrigação, havia uma relação de confiança entre as partes, e exatamente em razão dessa relação de confiança, não houve documento para materializar aquela obrigação. Só que a obrigação, quando ela foi contratada entre as partes, ela foi presenciada por testemunhas. Ora, gente, se ela foi presenciada por testemunhas, isso não cabe ação monitória. Mas, professor, o senhor acabou de ler que o parágrafo 1º do artigo 700 fala que também cabe monitória quando eu puder documentar a prova oral. Mas veja, gente, essa documentação da prova oral para instruir a ação monitória é judicial. Então, vamos imaginar se antes eu entro com uma tutela cautelar para ouvir antecipadamente uma testemunha. Então, a prova que eu tenho é oral, eu vou produzir aquela prova perante um juiz, então eu vou documentar aquela prova oral. Aí sim, esse documento é que serviria eventualmente para eu ingressar com uma ação monitória. Então, é esse cuidado que nós precisamos ter. Então, se o problema falar para você que o negócio foi meramente verbal e que haviam testemunhas que a tudo presenciaram, isso não permite o uso da figura da ação monitória. Então, esqueçam aquele parágrafo 1º, se você vai ter que ouvir em juízo essa testemunha para poder provar o fato que você está alegando, a obrigação, a contratação que foi firmada entre as partes. Então, nesse caso, não cabe ação monitória. Nesse caso, caberia, então, uma ação de procedimento comum, uma ação de cobrança. E na ação de cobrança é que, então, eu vou fazer prova através da oitiva daquelas testemunhas. Então, agora, você consegue ter o cenário completo quando a gente fala de exigibilidade de obrigação. Então, olha lá, a primeira coisa é olhar para o seu probleminha do exame de ordem. Tem processo judicial em andamento? Se tem processo e o problema falou para você que é para exigir o cumprimento de uma obrigação, então é pedido de cumprimento de sentença. Ah, não tem processo, mas maliciosamente o examinador falou para você que existe um título executivo judicial. Ou ele se refere a uma sentença arbitral, ou ele se refere a uma sentença ou uma decisão interlocutória estrangeira homologada pelo Superior Tribunal de Justiça. Então, nesse caso, não tem processo judicial em andamento, vou elaborar uma petição inicial, que será um pedido de cumprimento de sentença, e vou distribuir, então, ao juiz do local onde a obrigação deveria ser satisfeita. Terceira situação, não tem processo judicial em andamento,
eu tenho um título executivo que está previsto lá no artigo 784 do Código de Processo Civil. Se aquele título não estiver prescrito, ele mantém, portanto, a sua força executiva. Se ele mantém a sua força executiva, ação de execução, aí eu só vou adequar de acordo com a modalidade de obrigação. Próxima situação, eu não tenho processo em andamento, eu tenho um título executivo que consta no rol do 784, mas o probleminha me dá lá umas datas. Toda vez que o probleminha do exame de ordem coloca datas, existe toda uma tendência natural ou de você verificar tempestividade ou de você verificar prescrição. Então vamos imaginar que é o caso, ele colocou lá datas, porque ele não vai dizer para você que o título está prescrito. Ele vai colocar lá as datas para você e aí, em cima daquelas datas, é você quem vai ter que fazer o cálculo para saber se aquele título já está prescrito ou não. Professor do céu, mas aonde é que eu vou para saber se o título está prescrito ou não? Ora, gente, depende do título. Então, olha lá, se for um cheque, vou lá na Lei 7.357 de 85, vou verificar a questão da prescrição na lei, vou adaptar ao meu problema para saber se o cheque está prescrito ou não. For uma duplicata, vou lá na Lei 5.474 de 68, a mesma coisa, verifico se está prescrito ou não. Se for uma letra de câmbio, uma nota promissória, verifico então lá no decreto 57.663 de 66 para verificar se está prescrito ou não. E nos demais casos, eu uso a regra de prescrição que está lá no artigo 206 do Código Civil. Então ele disciplina as demais prescrições, em especial a prescrição das relações contratuais. Então, se porventura eu estou diante de um título executivo extrajudicial do 784, mas já está prescrito, não cabe mais ação de execução, pelo amor de Deus, meu povo, mas é prova escrita de dívida. Se é prova escrita de dívida, ação monitória do artigo 700 do Código de Processo Civil. E lembra que a ação monitória não cabe apenas de título prescrito. Qualquer outra prova documental, qualquer outra prova escrita que não seja título extrajudicial, consequentemente, pode instruir um pedido, uma ação monitória. Então, lembra que o pré-requisito da ação monitória é justamente a existência de prova escrita de dívida. Agora, se eu não tenho prova escrita de dívida, ou seja, se eu vou ter que fazer prova daquela obrigação, nesse caso eu não tenho outro caminho. Então, se eu vou fazer prova de obrigação, eu estou falando de uma ação de conhecimento. E aí, que tipo de obrigação eu posso cobrar pela ação de conhecimento? Qualquer tipo de obrigação, gente. Eu posso pedir o cumprimento de uma obrigação pecuniária, como alguém tinha colocado aí anteriormente, quando se referiu à ação de execução. Eu posso cobrar uma obrigação de fazer, uma obrigação de não fazer, uma obrigação de dar coisa. Então, qualquer modalidade de obrigação que seja, eu vou exigir lá opa, perdão, eu chutei aí meu celular. Eu vou exigir lá exatamente pela uma ação de conhecimento. Agora, observem o seguinte, quando eu falo do pedido de cumprimento de sentença, quando já existe um processo judicial, eu não tenho muita dificuldade nesse sentido, porque ele tem previsão legal. Então eu vou chamar de pedido de cumprimento de sentença. Pouco importa se já existe um processo judicial em andamento ou se eu vou fazer na forma de petição inicial. O nome da ação vai ser pedido de cumprimento de sentença se eu for fazer por petição inicial. Agora, quando eu falo da ação de execução, também não tenho problema em relação a isso. Eu vou chamar justamente de ação de execução complementado do nome de acordo com a modalidade de obrigação. Então, ação de execução por quantia certa, ação de execução de obrigação de dar, ação de execução de obrigação de fazer, então, de acordo com a modalidade de obrigação. Se não for o caso, se for apenas prova escrita de dívida, eu vou ingressar com a ação monitória. Também não tenho dúvidas em relação ao nome que eu vou usar na ação monitória. O próprio artigo 700, que inaugura o capítulo. Professor Daniel, seja bem-vindo, meu querido Potinho. Então, o artigo 700 não vai deixar dúvida que, nesse caso, a medida judicial é uma ação monitória. O problema de vocês é sempre com aquela coisa do nome. É uma coisa que me perguntaram muito durante as aulas da segunda fase. Mas, professor, e se for por ação de conhecimento, que nome, então, eu vou dar àquela determinada ação? Gente, e isso vale não só para o cumprimento de obrigação, como nós estamos discutindo aqui hoje. Vale para qualquer situação em que é cabível uma ação de conhecimento. É assim, gente. Possibilidade número 1. Se eu sei o nome usual daquela ação, eu coloco na minha peça do exame de ordem o nome usual. Por exemplo, se for uma ação de obrigação, uma ação para cobrar a exigibilidade de uma obrigação, de se pagar determinado valor, um empréstimo que uma pessoa fez para outra, como aconteceu lá no exame número 29 em empresarial. Então, nesse caso, qual é o nome usual? Ação de cobrança.
Então, embora não exista o procedimento especial, eu posso chamar no procedimento comum aquela ação de cobrança, não tem problema nenhum. Ah, professor, mas e se tem mais de um nome usual para aquela mesma ação? Vou pegar um exemplo para vocês. É o caso quando a gente fala de ação de indenização. Não existe procedimento especial para ação de indenização. Então, consequentemente, existem vários nomes usuais que se dá a uma ação de indenização. Então, tem gente que chama de ação de indenização, tem gente que chama ação indenizatória, tem gente que chama ação de reparação de danos, tem gente que chama ação condenatória, tem gente que chama ação de responsabilidade civil. Se você utilizasse qualquer desses nomes no exame de ordem para esse objeto, não teria problema nenhum. Mas, ainda assim, vamos lá no fundinho do poço. Se você tem muita dúvida de que nome colocar, chama a ação de conhecimento, gente. Por ser uma ação de conhecimento, se você chamá-la de ação de conhecimento, não há como a banca considerar errada. A banca, ela só vai deixar de considerar a sua peça se for uma ação de procedimento especial em que você dê um nome diverso daquele previsto no próprio procedimento especial. Porque o nome já está dizendo, se é procedimento especial, é porque tem um meio próprio. Se tem um meio próprio, você não pode usar outro nome que não seja o nome do próprio procedimento, tá bom? Agora, nos casos de ação de conhecimento, não. Se você conhece o nome usual, coloca o nome usual. Se você não sabe o nome usual, pode colocar o nome de ação de conhecimento. Mas é fácil você analisar a coisa, gente. Para pensar o seguinte, o nome da ação, quando ela é de conhecimento, ela tem que corresponder ao objeto daquela ação, ou seja, ao pedido principal. Você está ingressando com aquela ação para pedir o quê? Então, consequentemente, o nome da ação tem que guardar relação direta com aquilo que você está pedindo. Quer ver? Eu vou dar um outro exemplo nosso de direito empresarial que serve bem para as pessoas entenderem essa situação que eu estou colocando para vocês. Vamos imaginar o seguinte, olha lá, o pessoal está com dúvidas sobre isso, bacana. Então, legal que a gente conseguiu aproveitar esse momento para tirar esse tipo de dúvida. Vamos pegar um exemplo. Vamos imaginar que na sua prova caia um probleminha se referindo a uma situação em que o seu cliente, a empresa, possui uma marca registrada no INPI, no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, e aí ela descobre que existe uma outra pessoa, uma outra empresa, fazendo uso indevido daquela marca do meu cliente que está devidamente registrado. Ora, se o meu cliente tem uma marca registrada, consequentemente ele tem exclusividade sobre aquela marca. Então qualquer pessoa que venha usar a marca dele está violando um direito de propriedade industrial que ele tem. Como é que eu faço para proibir a pessoa de continuar usando isso? Ora, se vocês pensarem em termos de pedido de uma ação, porque essa ação não é uma ação de procedimento especial. Lá na Lei de Propriedade Industrial, a Lei 9.279 de 96, não existe essa ação. Então seria uma ação de conhecimento, uma ação de conhecimento pelo procedimento comum. Então qual seria o nome que você daria a essa ação? Ora, qual é o objeto da ação? Qual é o pedido principal dessa ação? Ora, eu vou entrar com um pedido de uma obrigação de não fazer, uma obrigação negativa. Eu quero que a pessoa pare de usar a marca do meu cliente. Então é uma obrigação de não fazer. Então eu já posso chamar essa ação, nominar a minha peça de ação de obrigação de não fazer. Ou, segunda possibilidade, o mercado também coloca como nome usual aí o nome de ação de abstenção. Por que ação de abstenção? Qual é o objetivo desse pedido? É que a parte contrária venha a se abster do uso da marca que pertence exclusivamente ao meu cliente. Então você tanto poderia chamar essa ação de obrigação de não fazer, como você poderia chamar essa ação de obrigação de fazer, ou perdão, de abstenção, tá bom? Então não se preocupem, não se prendam a essa questão do nome. Ah, professor, mas eu não tinha uma exata noção que seria uma obrigação de não fazer, eu não tenho uma exata noção de que as pessoas usam esse nome, ação de abstenção, pronto, usa lá o nome, ação de conhecimento. Fechou. Tá bom, gente? Então, ação de procedimento comum, não se preocupe com essa questão do nome, tá? Próximo assunto que a gente precisa fechar aqui agora. É o segundo assunto que me pediram para tratar. Professor, é sobre essa questão de revogação de atos. Eu tenho muita dúvida sobre essa ação de revogação de atos, porque eu ouço falar em ação pauliana, eu ouço falar em ação revocatória, eu ouço falar em ação de ineficácia de atos. Então foi por isso que algumas pessoas me pediram para falar um pouco sobre esse tema.
Então vamos lá para a gente entender uma coisa. Pessoal, se eu quero judicialmente revogar um ato jurídico, um negócio jurídico praticado por alguém, é porque naquele negócio existe um defeito. Então esse é o nosso ponto de partida. Eu peguei um probleminha do exame de ordem, em que eu faço a leitura do problema, eu percebo que eu estou representando o credor de uma determinada obrigação, e esse credor está sendo prejudicado por um negócio jurídico que o devedor fez com uma ou outras pessoas. E aí, para que o meu cliente não seja prejudicado, o que eu quero judicialmente é revogar esse ato. Então, ponto de partida. A partir do momento que eu fiz a interpretação desses elementos no problema, eu preciso identificar se de fato existe um ato de fraude praticado ali pelo devedor. Então, só para vocês entenderem, do artigo 158 ao artigo 161 do Código Civil, você vai ter lá a discriminação de todos os atos de fraude contra credor. Então, certamente, para ser uma ação em que você vai pleitear a revogação desse ato, esse ato precisa ser um dos atos enquadrados entre o artigo 158 e o artigo 161 do Código Civil. Então, olha lá os atos que podem ser revogados, gente. Só para a gente ter ideia aqui e poder continuar com a nossa discussão. Transmissão gratuita de bens. Ora, espera um pouco. Se a pessoa está devendo para mim, ela não pode transferir o patrimônio dela. Não pode alienar, ou seja, não pode vender o patrimônio dela, porque o patrimônio dela é garantia do cumprimento da minha obrigação, e tampouco pode transferir esse patrimônio a título gratuito. Segunda possibilidade, remissão de dívidas. Então vamos imaginar o meu devedor, ele é credor de uma outra pessoa. E aí ele vai e perdoa a dívida que ele tem com a outra pessoa. Espera um pouco, o recebimento do crédito dele para com essa pessoa era a garantia de pagamento do meu crédito. Então, a partir do momento que ele está perdoando os devedores dele, ele vai entrar numa situação de insolvência e ele não vai conseguir cumprir a obrigação que ele tem comigo. Então, mais um ato de fraude contra credores. Garantia insuficiente, ou seja, não restou no patrimônio dele garantia suficiente para ele cumprir a obrigação, ou seja, ele se desviou de parte do patrimônio dele e o que sobrou, o saldo patrimonial dele, já não é mais suficiente para garantir as obrigações. Já é até contra uma coisa que eu sempre falo e as pessoas ficam assustadas quando eu falo isso. E por último, a chamada insolvência notória. Se ele pratica um negócio jurídico com alguém e é notória a insolvência dele, aquela pessoa que está praticando o negócio sabe que ela não poderia comprar um bem dele. Ele está insolvente, então ele não poderia vender bem. Eu brinco uma coisa com isso, serve até para vocês entenderem bem essa questão de fraude contra credores, gente. Eu falo o seguinte, quando você vai comprar um carro de alguém, você vai comprar um carro usado de alguém, é uma tendência natural que você se preocupe em verificar se o carro está bem, verificar se a documentação daquele carro está regular, verificar se aquele carro não tem multa, verificar se não tem IPVA em aberto, verificar se o seguro obrigatório está pago, verificar, pedir o laudo pericial para verificar se o chassi daquele veículo está regular. Aí você verifica, está tudo regular? Vou lá e compro o carro dessa pessoa. E aí eu vou com a pessoa ao cartório, no cartório a pessoa assina o documento de transferência do veículo, reconhece e firma, aquele documento me é entregue, eu então vou ao Detran, faço a transferência daquele veículo para o meu nome. Ah, então quer dizer que agora eu fiz a transferência, o carro é meu, não tem a mínima dúvida? Não, gente, não quer dizer isso não. Por quê? Faltou você fazer uma coisa que a maior parte das pessoas não fazem. Você não deveria verificar apenas a situação de regularidade do bem. Você também teria que verificar a situação de regularidade da pessoa que está vendendo o carro para você. Por quê? Se essa pessoa já estava insolvente, o patrimônio dela é a garantia do pagamento da obrigação que ela firmou com os credores dela. Então, se porventura ela vende esses bens, consequentemente ela está eliminando as garantias de pagamento da obrigação. Então, o credor poderá pleitear judicialmente a anulação desse ato. Bom, então vamos agora direcionar a discussão. A gente já discutiu as hipóteses de fraude contra credores. E agora, quais são os meios judiciais, digamos que o seu probleminha do exame de ordem seja esse, quais são os meios judiciais que você teria, então, para revogar aquele ato que foi praticado com fraude? Bom, primeira possibilidade, nós temos a figura da ação pauliana. A ação pauliana, ela tem exatamente como objeto, gente, a revogação de atos praticados com fraude contra credor. Só tomem um cuidado. A ação pauliana não é uma ação de procedimento especial, gente. Não existe
esse procedimento especial. Então, consequentemente, se não é uma ação de procedimento especial, ela é uma ação de procedimento comum. Então, consequentemente, é uma ação de conhecimento normal, em que você vai fazer prova daquela fraude e o pedido principal será justamente que o juiz venha revogar aquele ato que foi praticado pela pessoa com um terceiro ou outras pessoas. Então, olha uma curiosidade que há de peculiar nessas ações que têm por objeto revogar um ato. Você, o seu cliente, vai ser o autor dessa ação. Ele vai ficar lá no polo ativo da ação. Mas quem vai figurar no polo passivo da ação de revogação? Não é apenas a pessoa que deve para o seu cliente, não é apenas o devedor. Por que não? Porque todo ato de fraude contra credores foi praticado pelo devedor em conjunto com pelo menos mais uma pessoa. Por exemplo, ele vendeu o bem para uma pessoa. Eu quero anular aquela venda. Então, quem é que vai constar no polo passivo daquela ação pauliana? As duas pessoas. O seu devedor, o devedor do seu cliente e mais a pessoa que praticou aquele ato com ele. Então, tome muito cuidado em relação a isso no exame de ordem. Agora, nós vamos fazer o uso da ação pauliana quando nós estamos falando de qualquer ato que a gente precise revogar, exceto quando nós falamos de falência, gente. Por quê? Se nós falarmos de falência, a Lei 11.101 de 2005, a Lei de Falência e Recuperação, ela tem meio próprio para revogação de ato. Até eu estou vendo aqui que a Ana está perguntando, a dívida tem que estar vencida? Não necessariamente, Ana. Pode ser uma dívida que ainda não venceu, só que o seu devedor já praticou um ato de fraude contra os credores, inclusive contra o seu cliente. Então eu posso revogar esse ato, pleitear judicialmente a revogação, mesmo que a dívida que ele tenha com o meu cliente ainda não tenha vencido, tá bom? Então independe do vencimento. Na verdade, Ana, o que você está fazendo nesse caso é tentando garantir a solvência da obrigação para o seu cliente. Então o que você quer é revogar o ato tão simplesmente, tá bom? Agora, o que eu falei para vocês, ação pauliana cabe para qualquer caso que não... Antes de eu entrar nesse mérito, eu fico aqui, a cabeça fica processando de acordo com as perguntas que vocês vão me fazendo durante a semana. Professor, mas algumas pessoas falam que não é ação pauliana, que é ação revocatória. Gente, cai naquela questão que nós discutimos agora há pouco do nome. Como a ação pauliana não é uma ação de procedimento especial, chamá-la de ação pauliana ou chamá-la de ação revocatória estaria dentro do objeto daquilo que você vai pedir na ação. Então, por isso que você já ouviu algumas pessoas chamando de ação revocatória e outras pessoas chamando de ação pauliana, porque ela é uma ação de procedimento comum, cabe essa adaptação ao nome. Agora, se for uma hipótese de falência, se esses atos que foram praticados de fraude contra credor foram contra a massa falida, então, consequentemente, não é ação pauliana e não é essa ação revocatória pelo procedimento comum. Do que nós estamos falando nesse caso? Quando você abre a Lei 11.101 de 2005, você vai ver que nós temos duas medidas possíveis para se revogar um ato de fraude contra credores. No artigo 129, nós temos a ação de ineficácia de ato. O que quer dizer ineficácia de ato? Ora, pegar aquele ato jurídico que foi praticado pela pessoa através de uma fraude e pedir que o juiz declare esse ato ineficaz. Ou eu vou ingressar com uma ação revocatória. E aí o nome é o nome do procedimento especial. A ação revocatória está prevista no artigo 130 da Lei 11.101 de 2005. Eu vou até abrir aqui para mostrar para vocês. E vocês me perguntariam assim, professor, então, se no caso da falência nós temos dois meios possíveis para revogar ato, a gente tem essa ação de ineficácia e a gente tem essa ação revocatória, quando é que eu vou usar a ação de ineficácia? Quando é que eu vou usar a ação revocatória? Então, observem o seguinte, gente. Deixa eu, já estou com a lei aberta aqui. Deixa eu só abrir o 129. Bom, olha aqui, um cuidado que vocês devem tomar. O artigo 129 ele é objetivo. Nos seus incisos, ele já especifica os atos de fraude que você pode pedir a declaração de ineficácia. E essa ação de ineficácia, na verdade, a declaração de ineficácia, ela poderia não depender de uma ação judicial. Por que não? A ineficácia pode ser declarada de ofício pelo juiz. Mas imagina que na sua peça no exame de ordem, relate essa situação e informa que o juiz, até o presente momento, não declarou a ineficácia daquele ato.
Então, você, na qualidade de credor da falida, do credor que compõe a massa falida, você poderia ingressar com essa ação de ineficácia e pedir judicialmente a declaração de ineficácia do ato. Mas de que ato de fraude nós estamos falando? Olha lá, é objetivo, você enquadra em um desses incisos aqui. Então, 129, inciso 1º, pagamento de dívidas não vencidas realizadas pelo devedor depois da data de decretação de falência. Inciso 2º, pagamento de dívidas vencidas, o inciso 1º falava dívidas não vencidas, o inciso 2º fala dívidas vencidas depois da data da falência decretada. Inciso 3º, constituição de garantia depois da falência decretada. Inciso 4º, prática de atos a título gratuitos até 2 anos antes da falência. Então, se o empresário ele transmitiu bens gratuitamente até 2 anos antes da falência, dá para você pedir a ineficácia daquele ato e aí esse bem voltaria para a massa falida. Renúncia de herança 2 anos antes da decretação da falência. Então, a diferença entre o artigo 129 e o artigo 130 é justamente essa, gente. Se eu tiver diante de uma das hipóteses que se encaixam lá no artigo 129, então é ação de ineficácia. Se eu não estiver dentro de uma das hipóteses do 129, eu estou dentro de uma fraude contra credores comum, aquelas hipóteses que a gente discutiu lá da ação pauliana, que vai do 159 ao 161 do Código Civil, então nesse caso, se o devedor já faliu, é ação revocatória. A Larissa está perguntando aqui, pode usar o nome de ação revocatória para ambos os casos? Eu estou imaginando que essa sua pergunta, Larissa, seja em relação à falência. Eu diria para você que não é o correto fazer isso, porque trata-se de procedimento especial. Então, procedimento especial, a gente não pode alterar o nome. Embora, Larissa, eu entenda um defeito que existe aí no capítulo da ineficácia e revogação dos atos. É que o legislador, ele só regulamentou o procedimento da ação revocatória. Ele não regulamentou o procedimento da ação de ineficácia. Por isso que alguns autores sugerem que, qualquer que seja o caso, as pessoas devem chamar de ação revocatória. Eu entendo que, em termos de exame de ordem, isso não é bom. Então, em termos de exame de ordem, eu diria assim para você. Se você tem uma das hipóteses, se você vai fundamentar a sua ação em um dos incisos do 129, você vai chamar ela de ação de ineficácia. Agora, se você vai fundamentar no 130, porque aí o fundamento de direito material, você vai ter que buscar lá do 159 ao 161 do Código Civil, aí você vai chamar de ação revocatória, tá bom? A Nathalie está dizendo assim, e a diferença das duas ações de ineficácia? Então, a forma de você identificar, Nathalie, é essa. Quando eu falo da ação de ineficácia, o caso concreto narrado no seu probleminha do exame de ordem, ele está diante de um daqueles 4 incisos do 129. Então, se o caso concreto, o fato, ele se enquadrar diretamente em uma daquelas hipóteses, então você vai chamar de ação de ineficácia. Não se enquadrou, sai do 129 correndo, vai para o 130 e aí você vai entrar numa hipótese de fraude contra credor genérica. Aquela que, em termos de direito material, você vai ter que fundamentar lá do 159 ao 161 do Código Civil. Então, aí, nesse caso, você vai chamar de ação revocatória, tá bom? A Larissa até está dizendo que ela aprendeu dessa forma, né? Por isso que fica a dúvida. Ah, e mais uma coisa, gente. Deixa eu aproveitar e abrir de novo aqui para dar uma dica para vocês. É uma dica exatamente do momento do exame de ordem, né? Porque você lá na hora, você estará com a lei na mão, né? E aí você fala, o Vademecum, ele responde tudo. Depende, gente. Tem algumas falhas, né? E eu apontei para vocês. Quando você abre a seção 4 da Lei 11.101 de 2005, que é essa situação em que eu vou pleitear a revogação de atos em uma falência, quando você abre a seção 4, olha o título que ele dá. Da ineficácia e da revogação de atos praticados antes da falência. E aí é o que eu falei para vocês, o 129 trata da ação de ineficácia e o 130 trata da ação de revogação. Mas olha o que acontece no restante do capítulo. Por exemplo, no 132, ele vai falar, a ação revocatória de que trata o artigo 130 deve ser proposta no prazo de 3 anos. 3 anos a contar da decretação da falência da empresa. Vem o 133 e fala, a ação revocatória pode ser proposta contra. E aí ele vai dizer quem são todos os sujeitos passivos da ação revocatória. Aí vem o 134. A ação revocatória correrá perante o juízo da falência. Ora, gente, o que você vai perceber? Que no procedimento especial, o legislador, ele só disciplina a ação revocatória.
e ele não faz nenhuma menção, a não ser o 129, ele não faz mais nenhuma menção à ação de ineficácia. Gente, as regras são as mesmas da ação revocatória, porque estão as duas ações dentro do mesmo capítulo, tá bom? Então, levem essa observação lá no dia da prova. Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta. É possível usar uma das hipóteses do 129 no fundamento da ação revocatória? Ou sempre que houver uma dessas hipóteses, será ação de ineficácia? Então, eu diria para você o seguinte, eu já cometi esse erro. Eu sou bem honesto em dizer para vocês, eu já fundamentei a ação revocatória em uma falência no 129. E eu não estou falando para vocês de exame de ordem, eu estou falando como advogado, vida prática. E aí, é claro que, quando veio a decisão, o meu caso concreto, ele de fato se enquadrava numa hipótese de fraude contra credor. O juiz, quando ele decidiu, ele não decidiu com base no 129. O direito material para dizer que aquela hipótese constituía fraude, ele fundamentou lá do 159 ao 161 do Código Civil. E eu fiquei tentando entender o porquê daquilo ali, porque é claro, gente, quando a gente pensa em termos de fundamentação jurídica numa decisão judicial, nós, do ponto de vista prático, nós pensamos muito na possibilidade de eventualmente ter que subir até o Superior Tribunal de Justiça. Então eu preciso da matéria pré-questionada. Então se eu preciso da matéria pré-questionada, consequentemente, eu precisaria discutir aquele fundamento, e o juiz usou um fundamento diverso daquele que eu usei. Então, em termos de exame de ordem, eu diria para vocês, não façam isso. Se vocês estiverem entrando com a ação revocatória do 130, então fundamente nas hipóteses genéricas de fraude contra credores do Código Civil, 159 a 161. As hipóteses do 129 você usa justamente para fundamentar a ação de ineficácia. Meu querido irmão delegado Bruno Lima, é um prazer enorme ter a sua presença aqui. Entenderam, gente? Ficou claro o nosso tempo está estourando aí, né? Já já eu começo a receber aquela notificação indelicada do Instagram. Então, se vocês quiserem aproveitar esses 2 minutinhos finais, eu tiro as dúvidas. Ah, pronto, ó, foi bacana, já ficou esclarecida aquela dúvida lá. O meu querido Assis está aí. O Assis, gente, é um cara muito atento. O Assis foi uma das pessoas que uma vez pegou uma peça minha. Lembra disso, Assis? O Assis viu que eu fundamentei uma ação revocatória, eu usei como fundamento 129. E aí o próprio Assis me mandou uma mensagem, me chamou a atenção, falou, professor, você está fundamentando lá a revocatória no 129. Eu entendo que o 129 só cabe para a ação de ineficácia. Então, legal o Assis estar aí presente hoje, porque o Assis foi uma das pessoas... Olha lá, o Assis está confirmando aí, gente. O Assis foi uma das pessoas que me deu um toque em relação a isso. Então, vamos deixar os fundamentos bem distribuídos. Se for uma ação revocatória em caso de falência, o cabimento é o 130 e a fundamentação do direito material é uma das hipóteses genéricas de fraude contra credor do Código Civil, lá do 159 a 161. Se eu tiver um fato dentro do meu probleminha, que se enquadra exatamente dentro de um dos 4 incisos do artigo 129, então eu vou chamar de ação de ineficácia e fundamento naquele inciso que dá objetividade, porque até foi uma coisa que eu e o Assis discutimos na oportunidade. Onde está a diferença, gente, da ação revocatória para a ação de ineficácia? É que a ação de ineficácia ela é objetiva. Ou eu preenchi um daqueles 4 casos, ou eu não tenho, então, ação de ineficácia. Já a ação revocatória, ela é subjetiva. Eu posso utilizar qualquer fraude contra credor que eu vá provar, né? Então, a Larissa está colocando aqui, a fundamentação seria o 132 cumulado com 129 ou 130. Poderia ser sim, Larissa, daria para a gente fazer essa construção sim. E a Larissa está colocando aqui, ação de ineficácia ou ação revocatória. Então, lembrando, ação de ineficácia, se o probleminha relatar, uma das hipóteses, uma dos 4 incisos do 129. Ação revocatória, se eu for fundamentar o direito material, lá nas hipóteses genéricas do 159 a 161 do Código Civil, tá bom? Ah, legal, a Larissa entendeu lá, tá? Gente, só para eu encerrar, porque eu vou ser derrubado já já a qualquer momento. Em primeiro lugar, deixa eu já deixar claro, a live ficará gravada para vocês, tanto aqui no meu Instagram, quanto depois eu também coloco lá no meu canal do YouTube, então disponibilizo para vocês. Quarta-feira também vai ao ar um vídeo de alguma coisa que pode ajudar vocês para a prova, que é a Sociedade Unipessoal Limitada, então vale a pena passar lá no canal para dar uma olhada nesse vídeo também. E, gente, eu queria deixar uma mensagem aqui para vocês. Em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte, independentemente para vocês que vão fazer a prova no domingo,
do que vai acontecer no resultado da prova de domingo, o que você não pode permitir nunca é que ninguém tire o valor que você tem. Então, o seu valor independe da avaliação subjetiva que qualquer pessoa possa fazer de você, inclusive a FGV, tá bom? Então, entenda o seguinte, vá para essa prova tranquila, vá para essa prova confiante, acredita em você. E quando eu digo assim, acredita em você, certamente você já ouviu isso muitas vezes. Você já ouviu falando professor dizendo que acredita em você. Você já ouviu seus parentes, os seus amigos dizendo que acreditam em você. Mas, gente, ninguém acredita em você mais do que você mesmo. E o momento da prova é o momento em que você precisa acreditar muito em você. Acreditar muito em você. Porque é você e você na hora da prova. Então, mostre o seu valor, tá bom, gente? Então, pega o seu vademecum aí, que eu vou dar aquela bênção especial do vademecum agora. Quem já é meu aluno sabe que eu tenho aquela proposta de abençoar todo final de aula. Então, estejam vocês todos abençoados, esteja o vademecum de vocês todos abençoados, vão para a prova acreditando muito em vocês, vão para a prova acreditando muito em Deus, que eu tenho certeza que tudo vai dar certo. E vocês, em especial, passaram uma condição que nenhuma outra pessoa passou em termos de preparação de exame de ordem. Vocês viveram 9 meses de angústia por causa dessa prova. Ninguém merece esse sofrimento, gente. Então chegou a hora de mostrar o seu valor, tá bom? Fiquem todos com a minha bênção. Obrigado, tá? Tchau, tchau, gente.